A paz do Senhor, meus amados. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Aquele nosso compromisso que temos de trazer uma mensagem da parte do nosso Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. O Senhor coloca no meu coração e eu trago aqui para compartilhar com vocês, para junto a gente extrair algo de bom que sempre tem para as nossas vidas, né? Lições que nós extraímos dessas mensagens, dessas histórias, dessas passagens bíblicas que eu trago aqui. E hoje nós vamos falar sobre Eliseu, o profeta, e a sunamita. Um pouquinho, um vídeo talvez não fique nem tão longo assim. Mas antes de iniciarmos, já peço, se você é novo no canal, se inscreve, vem fazer parte aqui da família, deixa seu joinha também, compartilha o vídeo se você achar, se você gostar do conteúdo, é claro. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E o YouTube entende que você gosta e ele passa também, indica para outras pessoas. Amém? Já desejo que esta mensagem encontre vocês na mais perfeita paz de Cristo, com tudo que é de vocês, debaixo da potente mão do Todo-Poderoso, que vá tudo bem com vocês e com vossa casa. Amém? Vamos ler então para a gente ganhar tempo. Livro 2 Reis, aliás, segundo livro dos Reis, capítulo 4, começando do versículo 8, que diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: Dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama. Chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Glória a Deus. Passagem muito conhecida, porém muito boa, que nos traz um aprendizado muito bom. E a gente vê mais um milagre aqui que Deus opera através do profeta Eliseu. A sunamita, segundo diz a Bíblia, era uma mulher rica. Seu esposo já era de idade, morava ali em Sunem, mas não tinha filhos. Eliseu, quando ia a Sunem, ela chamava para sua casa e os alimentava, tanto a ele quanto a Geazi. Dava comida, dava pão e água. E um certo dia ela falou para seu esposo que bom seria que ela observava aquele homem e que na visão dela aquele era um santo homem de Deus que passava por ali. Ela, de tanto observar, chegou a essa conclusão. E aí falou com seu esposo, foi ao seu esposo perguntar por que eles não faziam um quartinho ali junto à casa dela, próxima à casa dela, num pedaço de terra, e colocaria uma cama, uma mesa, um banquinho, um candeeiro, para sempre que ele viesse ali, ele ter um lugar para repousar, para se deitar, para escrever, para fazer o que ele quisesse. E ali ele poderia ficar. Glória a Deus. Seu marido concordou e assim foi feito. Então Eliseu, toda vez que passava ali, ele ia na casa da sunamita, comia e ia descansar no quartinho que ela fez para ele. Então a gente vê o que é que nós aprendemos com o exemplo da sunamita. Realmente a Bíblia diz que ela era uma mulher rica, mas só diz que ela era uma mulher rica que vivia em Sunem e que seu esposo era já um homem velho.
Mas a gente vê que ela era uma mulher, mesmo sendo rica, morava no meio do povo dela, ali era a terra dela, certamente junto da parentela. Como ela disse, eu moro no meio do meu povo. Mas era uma mulher generosa, era uma mulher de um coração bom, era uma mulher de Deus. Se percebe pela generosidade dela com um homem que ela nunca tinha visto, com um homem que ela passou a ver naqueles dias, cada vez que ele descia ali. E ela só de observar, era aquela mulher que observava, e só de observar, chegou à conclusão de que aquele homem era um santo homem de Deus. Era um santo, não era só um homem de Deus, era um santo homem de Deus. E ela não estava errada. Eliseu realmente era um homem de Deus. Mas ela chegar a essa conclusão, era uma mulher piedosa. Com certeza era uma mulher generosa. Tinha posses, podia ajudar e quis fazer. Ela serviu ao homem de Deus sem pedir nada em troca. Ela tinha a condição de ajudar e ela fez. Sem pedir nada, sem exigir nada, sem pedir que ela poderia fazer, exigir que ele pagasse. Não, ela não tinha interesse em nada. Ela simplesmente queria ajudá-lo. Então a gente já aprende muito com ela. A sermos generosos, a fazer o bem, sem olhar quem. A não dar uma mão, dar com uma mão que a outra não venha saber. Não fazer as coisas apenas por interesse. Que com ela não era assim que funcionava, né? Ela fez por bondade do coração dela, sem interesse. E por ser rica, a gente pensa o quê? Ela deveria nem pensar nos outros. Se tinha sua própria riqueza, não precisava de nada, então ela poderia ficar alheia. Não, mas ela o observava, ela quem o observava. E constatou que ele era um verdadeiro homem de Deus e quis servi-lo. O fato dela fazer um quartinho em sua casa e querer que ele parasse ali, ela dava pão e água, ela o alimentava e ainda fez um lugar para ele descansar. Era serviço, ela estava prestando serviço, sem pedir nada em troca. E ela tinha algo que lhe faltava, a Bíblia fala. Ela não tinha filhos. E quem não queria ter filhos? Se hoje é importante, antigamente muito mais. Era uma mulher rica e sua herança ficaria para quem? Seu marido já velho? Se ela não tinha um herdeiro. Mas ela não pediu herdeiro a Eliseu. Ela não pediu. A continuação dessa história é que aqui o menino nasceu. Ela não pediu, mas Eliseu profetizou que ela teria um filho. E no tempo determinado, ela teve. Mas quando Eliseu falou a ela sobre o filho, ela ficou tão chocada que ela pediu que ele não mentisse a ela. Ela quis dizer, não alimente as minhas esperanças. Com certeza já tinha tentado várias vezes, não tinha conseguido. Ela quis dizer a Eliseu, não alimente a minha esperança, porque eu não tenho mais condição para ser mãe. Eu tenho condição para ser mãe, meu esposo é de idade. Com certeza ela olhava tudo isso. Mas Eliseu profetizou e o homem de Deus, quando fala, Deus cumpre. O homem de Deus fala e Deus faz o que ele fala. Por quê? Porque é homem de Deus. Elias falava, Deus cumpria, como todos os profetas. Nem sempre Deus mandava ele falar, mas quando ele falava, mesmo sem Deus mandar, Deus honrava. Que Deus é fiel, né? Para com os seus. Deus honra quem honra. Então Eliseu disse, perguntou o que ela precisava. Geazi deu a ideia, perguntou a Geazi. Como ela disse que tinha tudo, não precisava de nada, perguntou a Geazi o que podemos fazer. Geazi, também muito observador, você observa que ela não tem filhos. Só ela e o esposo. Então chame aqui. Pelo que disse, chama. E chamando ele, ela se pôs à porta. E ele disse, ele quem? Eliseu. A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela não quis dizer, não, senhor, eu não quero. Ela quis dizer, eu não tenho mais capacidade para isso, meu esposo é velho. Então não alimenta minhas esperanças, não me dê falsas esperanças, não diga uma coisa e não para que não venha se cumprir. Mas Eliseu, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado, no tempo que Eliseu falou.
segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Então ela teve o filho, mesmo com o esposo já velho, como já falei. Eliseu falou, profetizou que ela teria no tempo determinado, e ela teve o filho. Então o que a gente vê? Era um homem de Deus, Eliseu era. Ela também era uma mulher de Deus, generosa, piedosa, bondosa. Aquela mulher que observa, mas ela não observava como muitos a gente vê hoje, observa a vida alheia para nada. Ela observava para o que é bom e reto. Ela fez as observações dela, chegou à conclusão, contou a seu marido que ela era uma mulher casada, ela tinha que combinar tudo com o esposo. Era uma mulher sábia, nós vemos aqui. Então que a gente possa aprender alguma coisa com a Sunamita. E depois eu trago a continuação, o que aconteceu com o filho dela, o desfecho dessa história, né? Vai ser em outro vídeo. Mas nesse vídeo eu quero chamar a atenção para quê? Para as qualidades da Sunamita. Para o que ela fez para o homem de Deus sem ele ter pedido nada. E ela não fez por interesse. Ele ofereceu a ela um filho, disse que ela teria, mas não foi porque ela pediu. Ela nem sequer imaginou que ele fosse profetizar um filho na vida dela. Ela fez por bondade. Então que possamos usar também de misericórdia com aqueles que precisam. Se nós temos mais, que a gente possa dividir com aquele que não tem. Que nós tenhamos os nossos olhos ungidos para ver o que realmente acontece, para ver a verdade. E que a gente possa prestar o nosso serviço a Deus, sem querer nada em troca, sem pedir nada em troca. Que possamos servir por amor, por bondade, por ter um coração generoso. E Deus não despreza, né? Coração quebrantado, contrito, coração bom, coração generoso. O Senhor não... O Senhor se agrada. O Senhor não despreza. Então a gente aprende com Eliseu. Eliseu, com a atitude da mulher a seu favor, com a bondade dela para ele, coisa que não é muito comum, não era e também não é ainda hoje, ele quis devolver a altura. Ele quis dar a ela algo para recompensar tudo aquilo que ela estava fazendo por ele, que não havia necessidade. Ela fazia porque queria fazer. Então ele também, com o coração generoso que tinha, com a bondade que tinha, quis fazer a ela, quis se retribuir. É como diz, né? Gentileza gera gentileza. Bondade gera bondade. Então ela foi bondosa com ele e ele retribuiu a bondade dela. O que ela deu a ele nem se compara com o que ele profetizou para ela. Quem deu para ela foi Deus, mas foi pela palavra do homem de Deus, pela palavra do profeta, que Deus se responsabiliza pelos seus. Então ele retribuiu a ela aquilo que ela não tinha. Ela deu a Eliseu o que ele não tinha no momento. Fez um quartinho, ninguém sabe onde ele ficava. Fez um quartinho, ele chegava por ali já cansado, alimentava ele e deu um quarto para que ele pudesse descansar. Deu a ele o que naquele momento realmente ele não tinha. E ele deu a ela o que ela também não tinha. E queria. E precisava. Ela não tinha, mas ela queria e ela precisava. Ele não tinha, mas ele também precisava. Então, foi uma ação boa que foi retribuída com outra ação boa, para que a gente aprenda que o bem que a gente faz volta para nós. O bem que eu faço a quem quer que seja, Deus retribui com bênçãos. Mesmo que aquela pessoa não retribua, mas Deus nos retribui com bênçãos, com bondade. E a gente não perde pelo bem que a gente faz. Amém? Então espero que possamos ter aprendido alguma coisa aqui com a história de Eliseu e Sunamita, com os exemplos de vida, com as atitudes deles. E eu agradeço a presença de vocês aqui comigo. Já fico o convite para o próximo vídeo. Desejo que as bênçãos do nosso Deus continuem sendo derramadas sobre nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. Peço que continue apresentando nossa vida, nossa família em oração. Ore por nós, precisamos, somos carentes. E nós continuaremos apresentando vocês nas mãos do Senhor. Amém? Fiquem todos então na paz de Cristo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.